Bem-vindos a mais um Capital Humano. Brasil e Angola são cada vez mais o destino de oportunidades de negócio e emprego para os portugueses. Há um MBA que prepara gestores para vencerem nestes mercados, que falam português, o MBA Atlântico, que é promovido pela Business School da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto, um MBA em que todos os alunos portugueses passam cerca de um trimestre em Angola, outro no Brasil, para aprender a fazer negócios com estes países. Para conhecer esta formação, nada melhor que falar com quem a criou e quem a dirige. Álvaro Nascimento é o diretor da Business School e da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto. Boa tarde, professor Álvaro Nascimento. Como é que nasceu esta ideia de criar este MBA Atlântico? Boa tarde, muito obrigado por nos terem convidado primeiro. Este MBA nasce um bocadinho na sequência daquilo que nós achávamos que eram umas das debilidades da economia portuguesa e sobretudo do setor empresarial. Achávamos que uma das formas de internacionalizar a economia era sermos capazes de criar empresas competitivas a nível mundial, o que passava por ter um conjunto de quadros capazes de responder a esse desafio e na ocasião identificou-se um espaço que nós achávamos que era estratégico para a economia portuguesa, que eram os países de expressão portuguesa. E daí surge primeiro Angola, depois o Brasil, até porque são países com os quais a Universidade Católica tem laços muito estreitos, a quem lançamos o desafio de lançar um programa inovador, diferenciador, que pudesse servir a este propósito, até para alicerçar e reforçar a relação empresarial entre os três países, e é assim que ele nasce um bocadinho de um sonho de criar aqui um espaço de economia bastante sólido na economia mundial, um espaço, um bloco económico assente sobretudo na língua portuguesa. E essa é a ideia fundamental. E quais são as principais competências que transmitem aos alunos para que eles possam vencer nestes mercados, até com projetos de investimento ou até projetos de carreira? Que tipo de ferramentas e que tipo de competências é que os alunos ganham neste MBA? No MBA ganham-se as competências desde logo tradicionais do MBA. Os alunos têm um currículo que é, eu diria, decalcado do ponto de vista académico daquilo que são os currículos de programas típicos de MBA, desde a gestão de recursos humanos, à estratégia, às questões financeiras, às operações, para perceber toda a envolvente da empresa e a forma como as decisões são tomadas. Esse é o ponto de partida. Agora, no MBA, normalmente pretende-se ir mais longe. E o pretender-se ir mais longe é conseguir que os alunos que frequentam estes programas tenham uma grande componente prática e uma grande componente de envolvimento empresarial. E nós fazemos-lo neste programa através de um conjunto de parceiros empresariais, que são, de alguma forma, patronos do programa, que funcionam um bocadinho como âncoras no mundo real para nos ajudar os alunos a fazer projetos aplicados, para, no limite, desafiar os nossos alunos a pensar sobre os seus próprios problemas, para nos dar ideias e sugestões sobre temas que são importantes, ou tendências que são importantes, ou desafios que são importantes para as empresas do ponto de vista do crescimento e dos negócios, para nós ajustarmos os nossos currículos. E esse é um segundo pilar, se quisermos, de um programa desta natureza e, sobretudo, este programa em particular, em que esta vertente de ligação à empresa é muito explorada. Ou seja, nós temos protocolos muito específicos que obrigam a transferência de tecnologia entre a universidade e as empresas para formar melhores gestores. Mas depois temos um terceiro pilar, e esse sim é outro pilar, eu diria, sobretudo, é o pilar mais inovador do programa, que é o pilar da cultura e das sociedades locais. A razão de, neste programa, nós criarmos uma turma tripartida, em que os alunos são simultaneamente alunos do Brasil, de Portugal, de Angola, embora sejamos abertos a outras geografias, mas maioritariamente eles vêm destes três países. O facto dos países, dos alunos viverem em cada um dos países durante um trimestre e o facto dos alunos se envolverem ativamente nas atividades locais, desde questões culturais, que são muito importantes num gestor, até questões mais sociais, de conhecimento da realidade, de participarem em ações locais de natureza mais social e cultural, faz com que o programa permita com que estas pessoas percebam, para além do mundo empresarial, dos conhecimentos académicos, aquilo que é a influência da sociedade e a influência das culturas nos negócios. Portanto, este é o terceiro pilar do programa. É por isso que o programa tem esta multiplicidade e tem esta itinerância. Com estes três elementos, nós achamos que conseguimos produzir um conjunto de pessoas que são cosmopolitas. E que são cosmopolitas ao ponto de conseguirem perceber as empresas, perceberem que os negócios diferem de sítio para sítio. E nós damos este exemplo. Somos todos três países que falam português, mas somos completamente diversos no que diz respeito à maneira como pensamos, como falamos. É engraçado porque nós, um pouco à parte no meio disto tudo, já começamos a ter um léxico, sabemos que quando um brasileiro diz uma determinada coisa, mesmo na nossa relação entre universidades, a gente tem que descodificar, que não é exatamente a mesma coisa. Não querem dizer a mesma coisa. Não coincidem. Por exemplo, e da própria maneira como se encaram e como se conversa. Por exemplo, quando um brasileiro diz deixa comigo, a gente sabe que não pode deixar completamente e tem que fazer um acompanhamento. Enquanto para um português, quando diz deixa comigo, existe um sentimento de responsabilização. E estas
aspectos pequeninos são importantes na gestão do dia-a-dia. E é importante conhecerem-se, para que não haja depois mal-entendidos até na relação negocial e empresarial futura. Claro. E isso é fundamental. Portanto, e estes 3 pilares transformam o programa em inovador. Eu acho que, sobretudo, este último pilar transforma o programa em fortemente inovador. E este terceiro pilar permite-nos fazer uma coisa que nós achamos que é muito relevante. Permite-nos construir uma rede de gestores, nós achamos que vão ser gestores do futuro, que criam entre eles laços de cumplicidade e laços de relacionamento do conhecimento, que, posicionados em empresas diferentes, neste triângulo, se quisermos, podem ajudar a capitalizar os negócios. E esse é o último passo, o objetivo final de um programa como o MBA Atlântico. Estão a terminar a segunda edição e perguntar alguns casos e histórias de sucesso de portugueses que tenham depois conseguido, depois de frequentar o MBA Atlântico, ou iniciar carreiras lá fora, ou eventualmente iniciar negócios lá fora, no Brasil ou em Angola? Vou responder-lhe isso com alguma cautela ou reserva. Porquê? O programa tem ainda apenas, está a terminar a segunda edição, portanto ainda só terminamos a primeira. Sucesso, eu acho que é demasiado cedo para falar em sucesso. A única coisa que posso dizer é os alunos que frequentaram o MBA Atlântico, a grande maioria deles mudaram de emprego. É curioso que muitos dos alunos que vieram frequentar este programa foram apoiados por empresas, inclusive algumas por empresas parceiras, outros vieram por sua própria iniciativa e estão globalmente todos a trabalhar. Muitos deles escolheram empresas fora de Portugal, porque estou a pensar em portugueses que escolheram empresas fora de Portugal. Curiosamente, não necessariamente neste triângulo. Estou-me a lembrar de um caso que escolheu uma experiência de uma empresa em França, que não tem nada a ver com Brasil, Portugal, Angola, mas que é um aspecto interessante, porque hoje em dia, na Europa, há uma procura muito grande por gestores que falem português, sobretudo porque os blocos dos países em desenvolvimento estão a crescer rapidamente, e isto transforma estas pessoas, com estes conhecimentos do mercado e estas competências, em alvos preferenciais para recrutamento. Nós achamos que isto é um processo de sedimentação, ou seja, é um processo que vai sedimentar-se. O programa está numa fase ainda de afirmação, estamos numa fase de lançamento muito inicial, portanto está a terminar a segunda edição, mas começamos a ter resultados muito interessantes do ponto de vista do reforço da ligação entre os alunos, do próprio reforço da ligação entre as empresas e as universidades e entre as próprias universidades. Há projetos novos que nascem em cima disto. É todo um processo de crescimento e de solidificação de uma relação internacional com base num ativo que é um ativo que é muito nosso, que é a língua portuguesa. É conhecido e é sabido que no mercado internacional de recrutamento os portugueses têm essa mais-valia que é a língua, não é? Que lhes permite de alguma forma conseguirem funcionar no mundo da lusofonia e em países emergentes como o Brasil e Angola, que têm taxas de crescimento muito elevadas. Acha que neste caso é sobretudo a questão da língua que torna um português muito atrativo em termos de recrutamento, quer em países europeus, quer em Angola ou no Brasil, ou há outros fatores que nos aproximam desses mundos? Não acho que seja apenas a língua. Eu acho que a língua é um elemento importante para estes países. Até porque se eu lhe disser que a percentagem de população que fala português, inclusive entre os gestores, num país como o Brasil ou em Angola, é muito reduzida, significa que qualquer empresa internacional que quer entrar nesses mercados, desde logo tem essa primeira barreira que necessita de resolver. E a língua é um elemento distintivo que eu acho que pode aparecer no topo da lista. E recrutar um português pode resolver esse problema, não é? Pode resolver esse problema, e sobretudo se for um português que percebe dos mercados e já começa a perceber da realidade, ajuda certamente a resolver esses problemas. Mas há outras questões que têm a ver, sobretudo, com algumas questões de competências técnicas. Tradicionalmente, a formação em Portugal é uma formação de elevada qualidade e de elevado nível. Eu diria que as universidades portuguesas são reconhecidas internacionalmente por terem currículos muito ajustados, muito atualizados e, sobretudo, serem muito exigentes na preparação dos seus quadros, dos seus alunos, de alguma forma. E isto transforma, no mercado internacional, os portugueses também num alvo apetecível. Não é à toa que o número de portugueses que hoje temos a emigrar com qualificações tem vindo a crescer. Um bocadinho, infelizmente, para o país, mas é resultado também do reconhecimento da qualidade das pessoas. Agora, também é importante perceber que hoje em dia há uma dificuldade muito grande em gerir expatriados. E muitas das empresas internacionais, muitas das vezes, procuram para as suas empresas locais quadros locais. Mas querem quadros locais que percebam daquilo que está para além da realidade local. E esse é também, se quisermos, um produto do MBA Atlântico. Ou seja, quando nós estamos a formar angolanos com uma experiência no Brasil e uma experiência em Portugal, é mais do que lhes dar um conhecimento do mercado brasileiro e do mercado português. Por exemplo, quando vêm a Portugal, eles vêm conhecer o que é uma realidade europeia. Quando estão no Brasil, eles conhecem uma realidade do Mercosul, da América do Sul.
E isso é muito importante para uma empresa internacional, não necessariamente portuguesa, que se quer afirmar nesses mercados e consegue, nesses países, e consegue, por essa via, aceder a um conjunto local de quadros que têm competências e que já têm, se quisermos, uma dialética, uma discussão no âmbito daquilo que as empresas da Europa, por exemplo, ou americanas estão habituadas. E isso é importante. Eu acho que há toda uma conjugação de efeitos que fazem com que, neste momento, estes quadros possam ser particularmente interessantes para as empresas. Para as empresas. Hoje em dia, e com o crescimento do desemprego em Portugal, o Brasil e Angola são cada vez mais destinos preferenciais e apetecidos pelos portugueses. Para além de frequentar o MBA Atlântico, pode ser uma porta de entrada nesses mercados. Que conselhos é que daria a um recém-diplomado ou até a um quadro que, por alguma razão, agora esteja desempregado, para que passos é que deve fazer, é que deve dar para entrar nesses mercados? Desde logo, a formação e o MBA Atlântico é uma excelente porta de entrada. Será o primeiro passo. Não, eu diria que as oportunidades existem. Não são mercados fáceis. Não são mercados fáceis de entrada. Inclusive, porque do ponto de vista dos mercados de trabalho, não são mercados muito flexíveis, nem são mercados que se possam traçar paralelos com o mercado de trabalho português. Conseguir um visto de trabalho no Brasil não é fácil. É difícil, não é? Já exatamente, que é muito tem sido bastante complicado. Não obstante, o Brasil, neste momento, está numa procura muito grande de quadros qualificados. O que é verdade é que é necessário todo um conjunto de justificações para que uma empresa possa contratar um quadro estrangeiro. Tem que, basicamente, no limite, justificar que ele não existe internamente essa competência ou ele não conseguiu encontrá-la para poder contratar um quadro estrangeiro. Em Angola tem sido complicado nos últimos tempos, até por causa dos vistos de trabalho, embora se tenha desbloqueado um pouco, mas é um mercado que também tem algumas dificuldades. E eu percebo, uma economia que está a crescer e quer formar os seus próprios quadros, há aqui alguma resistência, o que significa que qualquer português ou pessoa desempregada portuguesa que queira atacar estes mercados tem que o fazer ciente dos custos que tem e dos obstáculos que vai enfrentar. Posto isso, é possível ultrapassá-los e há imensas oportunidades, mas necessita-se também do lado destas pessoas um conjunto de atitudes proativas, ou seja, eu se quiser entrar no mercado brasileiro tenho que estar disponível para investir durante algum tempo no mercado brasileiro, a conhecer as empresas, a conhecer o mercado e a perceber se estou disponível para passar uma temporada a conhecer aquilo que são as oportunidades existentes. Eu dou aqui só um pequeno exemplo. Nós temos, na Católica, no Porto, temos uma comunidade muito grande de alunos internacionais e nós anualmente organizamos com eles um encontro, normalmente próximo da ocasião de Natal, quando grande parte deles vem visitar o país e partilhamos experiências sobre o que é trabalhar internacionalmente e como é que nós podemos reforçar essa rede para que as pessoas possam encontrar oportunidades de emprego, não apenas em Portugal, mas também fora. Até porque ir para fora é uma forma também de reforçar a diplomacia económica do país e fazer a economia arrastar-se a si própria para a cena internacional. E é engraçado, porque hoje em dia temos uma grande comunidade de ex-alunos a trabalhar no Brasil. Alguns a trabalhar em empresas portuguesas, que é uma das vias. Portanto, empresas portuguesas que identificam estratégias de internacionalização para países como Angola, o Brasil, e essa pode ser uma porta de entrada, porque eles estão disponíveis. Outros a trabalhar em empresas completamente fora de Portugal, algumas delas, estou-me a lembrar também de origem alemã ou de origem sueca, que vão para o Brasil e necessitam de portugueses a gerir os seus negócios locais. Estou-me a lembrar, por exemplo, a Autosuec, que é um parceiro nosso do programa, foi convidada há cerca de um ano para gerir a unidade da Volvo em São Paulo, o que é uma das mais-valias. Isso podem ser portas de entrada para estas pessoas, estarem atentos às empresas que estão nestas geografias e entrar por essa via. Professor Álvaro Nascimento, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Álvaro Nascimento, ele que é diretor da Business School e da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto. O MBA Atlântico pode ser muito bem uma porta de entrada para vencer em mercados como Angola e também no Brasil. Já sabe, pode conhecer mais ofertas de emprego no suplemento Universidades e Emprego todas as segundas-feiras, no Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.